onde que você acha que está o ponto comum entre tomar a decisão de, beleza, eu vou trazer pessoas que sabem mais do que eu sobre outros assuntos para tomar decisões sobre a empresa que eu fundei ou sobre a empresa que ainda tá na minha família, ou que eu ainda quero crescer, que ainda não se tornou um unicórnio, quem sabe, tipo, qual você acha que é o grande momento onde essa decisão se torna crucial para que Uhum. essa empresa, óbvio, não morra, mas muito mais do que isso, crie essa perenidade? Vamos explorar essa sua pergunta, porque eu acho que ela é talvez a pergunta mais fundamental do que a gente está discutindo aqui, que é o timing das coisas, Uhum. né? Ou seja, quando fazer ou quando tomar uma decisão de trazer, por exemplo, pessoas para compor um conselho consultivo ou um conselho de administração. Um conselho de administração é um negócio que é mais formal e ele força a empresa a uma série de coisas adicionais e, portanto, ele gera custos adicionais. Acho que, quem sabe, para quem tá ouvindo a gente, explica a diferença, porque quem sabe, quem está ouvindo a gente não saiba nem a diferença entre os dois tipos de conselho. Pode ser. Então, vamos dizer o seguinte: um conselho de administração, basicamente, ele é como se fosse. Ele é literalmente o órgão máximo de uma empresa. Então, quando você cria um conselho de administração, o CEO é contratado pelo conselho de administração e o conselho de administração é quem desenha ou define os pontos principais da estratégia da companhia de longo prazo e o CEO e o resto do time precisam sistematizar isso para fazer isso acontecer, né? Então, em última análise, o conselho de administração é o órgão Uhum. fiscalizador da performance da empresa, Sim. ao mesmo tempo que é o órgão que define, o órgão máximo que define, né, as questões estratégicas centrais da companhia, e aí o restante é sistematizado pelo CEO e o C-Level, né, Sim. o nível de gestão principal ali, executiva da companhia. Inclusive, eu acho que uma coisa adicional em relação a isso é que muitas pessoas que, sei lá, um fundador que tá querendo se aposentar, quer sair da função diária, administrativa da empresa, né? É muito comum que o fundador pense, então eu vou compor agora o quadro consultivo, porque ele fica com o histórico da empresa, a empresa não fica sem o histórico dele, Uhum. mas aí cabe ao conselho trazer alguém que execute essa função diária do CEO, que é algo Sim. mais executivo, né? A gente normalmente chama isso no mercado de quando você faz um processo de profissionalização da empresa. Não no sentido de que o fundador não fosse profissional, Sim. mas no sentido de que as figuras que passam a assumir a gestão do dia a dia da companhia deixam de ser o fundador ou fundadores e passam a ser executivos contratados. Uhum. Então, neste caso, né, é muito comum que as famílias empresárias criem um conselho de administração, outras param na estrutura do conselho consultivo, eu já explico a diferença, mas fazem isso para fazer o quê? Para abrir espaço para você trazer executivos de mercado que possam levar a companhia para frente Uhum. com base nas definições estratégicas que o conselho está colocando como a serem cumpridas pelos executivos. E, obviamente, fiscalizadas também pelo conselho de administração ou consultivo, né? Então, a diferença entre um conselho de administração e um conselho consultivo é que o conselho de administração, os conselheiros, eles têm uma responsabilidade legal para com a companhia e eles podem ter problemas, por exemplo, nos seus próprios CPFs, se houver alguma situação na empresa que, por exemplo, envolva um crime ambiental, que envolva uma fraude, alguma coisa, os conselheiros podem ser acionados judicialmente em função disso. Que é a responsabilidade fiduciária. É a responsabilidade fiduciária dos conselheiros. Um conselho consultivo, ele pode funcionar analogamente a um conselho de administração, Uhum. só que ele não tem as mesmas implicações legais. Então, o conselho de administração é um órgão decisor. O que for decidido no conselho, a companhia precisa fazer e os executivos têm que fazer. Não é Uhum. opcional. Um conselho consultivo, ele não tem esse poder. Uhum. É como se fosse uma versão extraoficial do conselho de administração. Uhum. Então, os conselheiros ali, eles não correm os riscos que você corre quando você está no conselho de administração. Os CPFs dessas pessoas não correm nenhum risco. Eh, Qualquer decisão num conselho consultivo, ela não é legalmente uma decisão que você possa forçar a companhia a fazer. Ela é uma recomendação, no Uhum. máximo, né? Obviamente que se a família dona da empresa
define que esse conselho consultivo vai funcionar de forma análoga, as decisões ali elas vão, de alguma maneira, permear as execuções da empresa. Mas, legalmente falando, não há como você cobrar Sim. desses conselheiros, né, no caso de algum problema ocorrer na empresa. E isso torna o conselho consultivo mais barato do que um conselho de administração. Então, a diferença primordial é essa. Né? Um primeiro passo num processo de profissionalização, que muitas vezes é adotado, é primeiro um conselho consultivo, para que até os próprios fundadores se habituem com essa coisa de que, por exemplo, poxa, mas a empresa é minha, eu tomo a decisão que eu quiser, mas agora eu estou criando um... É quase como se você criasse um colegiado, né, um comitê ou algo desse tipo, e que esse comitê vai contribuir com insumos para que haja uma tomada de decisão. Se for levado a sério, né, um conselho consultivo pode funcionar de forma análoga a um conselho de administração e a recomendação ser assumida como se fosse uma decisão. Mas, em última análise, a decisão só vai ser uma decisão se a pessoa que figura como o dono ou o principal executivo ali absorver aquilo como uma decisão. Por que esse normalmente é o primeiro passo? Porque isso permite um processo de aprendizado junto com um processo natural de amadurecimento dos fundadores em relação à questão de eu estou saindo da execução do dia a dia Sim. e indo para um órgão que responde apenas pela estratégia. Sim. Não mais pela execução. Então, Sim. o que ficar definido aqui vai ser delegado para os executivos botarem em prática. Sim. Isso é comum você começar esse processo para preparar a próxima geração que vai assumir, se você está fazendo uma transmissão, né, de gestão da geração 1 para a geração 2, para a segunda geração, ou para a terceira geração. Mas também é comum de acontecer quando você está num processo de profissionalização e você vai trazer o primeiro executivo contratado de mercado para assumir ali a condição de CEO da companhia. Então, o conselho consultivo ele serve como se fosse esse primeiro estágio do processo. Algumas empresas evoluem para conselho de administração e outras conseguem resolver no conselho consultivo. Então, não há uma regra, não há uma obrigação de chegar num conselho de administração. A diferença fundamental é o nível de formalidade, né? E as responsabilidades legais. Essas são as duas diferenças fundamentais. Mas é possível ter um conselho consultivo que atue como se fosse um conselho de administração e, por sua vez, apoia a companhia e os fundadores, seja no processo de profissionalização ou de transferência, né, do comando da companhia para a segunda ou terceira geração, ou ainda, pura e simplesmente, um processo de profissionalização. Também é comum esse tipo de implementação quando você está querendo preparar a sua companhia para vender a empresa. Por quê? Porque, de um modo geral, vender a empresa, quem vende quer maximizar o valor de venda e quem compra quer otimizar o valor de compra. São duas posições antagônicas, do ponto de vista de quanto vai ser pago. Né? Do ponto de vista de importância, elas podem não ser antagônicas, mas do ponto de vista de valor a ser pago, elas são, em alguma medida, um pouco antagônicas. Então, aqui, o fato de você criar um conselho consultivo, muitas vezes ajuda a companhia, os fundadores, a trazerem experiências, né, de pessoas que estão mais habituadas com esse universo de empresários não vendem as suas empresas todos os dias, então vender uma empresa implica uma série de coisas. E essa série de coisas ela pode ser melhor ou pior trabalhada. Curiosamente, é muito comum, por exemplo, advogados que estão advogando para uma uma há muito tempo serem chamados, instados a atuar no processo de venda e você vai precisar de um aconselhamento legal de advogados especializados nisso, com toda certeza. Mas existem aspectos estratégicos que nem sempre os advogados são as melhores pessoas para trazer para a mesa. Né? E, de qualquer forma, se o advogado é seu advogado há muito tempo, da empresa ou da família, ou ambos, né, isso também implica que há uma percepção, de alguma maneira, um pouco enviesada a respeito de tudo que está ali. Né? Então, trazer pessoas de fora tem um nível de contribuição muito relevante. Então, o melhor momento para você pensar ou num conselho consultivo, ou num conselho de administração, ou até um passo que pode ser, vamos dizer,
um meio primeiro passo, né? Uhum. Eu vou trazer um ou dois, enfim, um número pequeno de pessoas mais especialistas para começar a me ajudar a entender como pensar mais estrategicamente sobre a minha empresa e depois eu posso desembarcar no conselho consultivo, que é uma espécie de meio passo, né? Eu vou primeiro dar um passinho menorzinho aqui para tentar entender isso melhor e depois eu avanço à medida que eu me sinto como dono, né, ou dona da empresa, eu me sinto mais confortável. O melhor momento de fazer isso é exatamente quando o desafio a ser enfrentado, seja a venda da empresa, um processo de passagem de bastão para uma próxima geração, porque há muitos problemas de comunicação, diferenças geracionais, diferenças de percepção, falta de interesse da segunda ou terceira geração, tem muitas coisas que acontecem aqui. Sim. Então, nesse universo, é muito interessante você trazer know-how externo. Vender a empresa, interessante trazer know-how externo. Poxa, mas e se o meu desafio é só crescer a minha empresa diante de tudo isso que está mudando no meu mercado, a tecnologia está mudando a percepção de valor do meu produto, eu não sei o que fazer. Sim. Então, toda vez que você estiver enfrentando um desafio que ele traz aspectos que você não tem o domínio, a partir desse momento que você entende isso, esse é um ótimo momento para você trazer apoio externo. Sim. Por quê? Porque é exatamente quando a gente percebe que algo que a gente precisa enfrentar é desconhecido para nós, ou é mais desconhecido do que conhecido, esse é um ótimo momento para você trazer uma ajuda externa. Seja um meio passo, né? Eu vou trazer uma ou duas pessoas para me ajudar aqui no início para eu entender isso melhor, ou seja, já partir para um conselho consultivo. Sim. Né? E tem maneiras diferentes de você fazer isso. O fato é que, quando a gente pensa em startups e pensa em empresas que a gente está usando essa distinção, velha economia, empresas mais tradicionais, etc., a diferença entre elas é que a startup, a depender do estágio que ela esteja, ela está enfrentando desafios que são um pouco diferentes de uma empresa tradicional. Por quê? Porque implícito no processo de se posicionar como startup está a questão da velocidade. Sim. Ela é uma coisa que você precisa incorporar. Velocidade em que sentido? Ninguém cria uma startup começando hoje, do zero, pensando que essa empresa vai ser importante daqui a 30 anos. Sim. Os fundadores de uma startup, eles estão pensando muitas das vezes em vender a empresa em 10 anos, até 10 anos ou Sim. antes. Eventualmente pode até demorar um pouco mais para vender, mas o ponto é que há uma expectativa de saída do negócio implícita. Sim. Né? Desde o começo. Exato. E num horizonte de tempo que não é em Muito 50 menor. anos, é em 10, ou 12, ou 5, ou 7. Enfim, num horizonte de tempo muito menor. Então, mesmo ainda não estando em condições, ou a empresa valendo próximo de zero, porque ela está começando, essa expectativa já está lá. Na velha economia, as companhias eram criadas com aquela percepção mais de perenidade. Né? No sentido de a família continuar sendo dona. Você falou Sim. dos Rockefeller, tem os Rothschild, tem algumas famílias empresárias no mundo que são exemplos de mostrar o seguinte: se você for olhar para essas famílias, os negócios que eles têm hoje, ou os negócios onde eles investem hoje, não são os mesmos tipos de negócio que eles investiam lá atrás. Sim, no começo. Porque eles entenderam o seguinte, cara, não é sobre, eu tenho uma empresa que faz geladeiras, então eu tenho que fazer geladeiras por 250 mil anos. Não, a empresa é um meio de, ao entregar valor para um determinado público, de remunerar o empreendedor, a pessoa, ou grupo, ou família que está tomando aquele risco. Assumindo o risco, sim. Então, há uma remuneração pelo risco assumido. E esta remuneração é o retorno que volta. Né? Exato. Aqui no Brasil, a gente tem uma distorção meio louca, que por alguma razão, né, porque é muito longa essa conversa, a gente pode explorar num outro podcast, talvez. Mas a gente tem um conjunto de razões que explicam por que a gente enxerga os empresários como se fossem bichos papão, ou bicho, não sei qual seria o plural, mas enfim. Sim. É um bicho papão que come criancinhas na hora do almoço. Não é. O empresário... Existem maus empresários? Existem. Mas existem maus dentistas, existem péssimos médicos, existem péssimos advogados, existem ótimos advogados, ótimos dentistas, ótimos médicos e ótimos empresários. Então, o empresário, ele toma um risco enorme com a expectativa de que vai tudo funcionar e lá no final eu começo a ser remunerado. Sim.
é o último a ser remunerado, porque você começa a empresa tendo que pagar uma conta enorme para depois Sim. o dinheiro começar a voltar. E o empresário paga um monte de impostos, ele vai pagar um monte de impostos sobre a mão de obra que ele contrata. Então, todas as pessoas que trabalham numa determinada empresa e, portanto, têm sua renda, né, o seu salário derivado daquele trabalho, isso é um impacto que você causa, porque está gerando emprego, etc. Então, o ser empresário faz parte do processo de movimentar a economia. Se você não tiver Sim. empresários, a economia não gira. Sim. E se a economia não girar, o país empobrece numa velocidade absurdamente rápida. Sim. Então, o papel dos empresários é muito importante, em que pese, né, que, de novo, existem maus empresários e bons empresários, Sim. e é isso, assim como qualquer profissão, assim como em qualquer tipo de carreira. Mas, dito isso, né, uma coisa que a gente tem que entender é que o empresário é o último a ser remunerado. Porque quando você abre uma empresa, né, você vai garantir que você vai pagar o aluguel, os salários, a luz, etc., antes de pagar você mesmo. E se não tiver dinheiro suficiente, você fica sem. Aham. E se faltar dinheiro, você tem que pôr do seu. E se Aham. você não tiver, você fica com uma dívida para pagar. Exato. Mas a galera vai embora, tudo se resolve para os outros, mas você fica com o problema. Então, este risco todo que você assume, ele é remunerado à medida que a empresa dá certo. A empresa, à medida que ela vai dando certo e vai crescendo, ela vai remunerando o empresário. Mas, ao mesmo tempo, né, como o teu universo de atuação vai mudando, né, o mercado onde a sua empresa atua vai mudando, os empresários que percebem que é sobre gerar valor e gerar valor para a família, né, ou para os donos, depende de entregar valor para o cliente, então você passa a ser o seguinte: se eu conseguir entregar valor para o cliente, eu vou ter valor em troca, que é o que sobra, né? Sim. Se isso for verdade, ótimo. Mas se é sobre isso, deixa de importar se é uma geladeira, se é um fogão, Sim. se é um carro, ou se é um serviço, ou seja lá o que for. Passa a ser sobre valor. Gerar valor. Exato. Então, isso ajuda a gente a desapegar daquela coisa de que, mas 4 gerações atrás a minha família fundou um negócio que fabrica Esse tijolos negócio. e é sobre fabricar tijolos, etc. Talvez um negócio de fabricar tijolos sobreviva a 1000 anos. Não sei. Sim. Mas talvez não. Sim. Mas não deveria ser sobre fabricar tijolos. É sobre gerar Porque valor. o tijolo não é importante, é sobre gerar valor. Se as pessoas não precisam mais de tijolos, então a gente faz o quê? A gente fecha? Essa é uma opção. Só que aí significa que tudo que você criou ao longo do tempo, o que você foi se remunerando no tempo é isso. Não sobrou valor residual. Uhum. Se você tem uma empresa que ao longo do tempo vai criando valor e você vai atualizando a empresa com base no que significa criar e entregar valor no presente e no futuro, porque o passado já foi, é sobre o presente e o futuro, né? Então, você cria condições de ter valor residual na sua empresa que pode ser grande. Sim. Né? E é aí que a sua empresa tem valor para ser vendida. Se ela não tiver valor residual, você vai entregar a chave para alguém, se é que alguém vai querer. Sim. Porque se não tem valor residual, porque também não... Senão você só vai fechar o CNPJ. Não tem nada ali. Então, o melhor momento para os empresários e empresárias trazerem esse tipo de apoio é exatamente na medida em que, poxa, o meu desafio atual exige de mim coisas em relação às quais eu não tenho nenhuma experiência. Ou até tenho alguma experiência, mas não é suficiente para eu enfrentar esses desafios. Sim. Então é inteligente trazer o quê? Apoio. Sim. É inteligente. Sim. E ser inteligente significa trabalhar em pró do teu próprio resultado. Sim. Né? Ou seja, você está ajudando a si mesmo a gerar um resultado melhor daquele ponto para frente, porque está reconhecendo que você precisa de coisas que você não tem. Sim. E isso é muito inteligente de ser feito. Sim. Eu prefiro, por exemplo, pelo menos no meu caso, eu prefiro entender que uma companhia que tem valor, ela acaba representando a inteligência dos seus fundadores, né? Sim. Independentemente de quem é que está lá à frente. Sim. Sou eu, são os meus filhos, a gente trouxe alguém de fora de mercado, um profissional, não importa. Na verdade, isso não importa. Importa que, no final do dia, você consiga, ao entregar valor para um público-alvo, você entrega o suficiente para que sobre resultado para você. Sim.
E que ao fazer essas duas coisas, você contribuiu com o impacto, porque você gerou empregos, você pagou impostos, então você contribuiu com os aspectos sociais, você contribuiu com os aspectos não só de empregabilidade, né? Então duplamente sociais, né? Porque ao pagar impostos e ao criar empregos, você está contribuindo com renda para as pessoas e está contribuindo com recursos que vão para o governo, que né, deveria fazer o quê? Equacionar esses recursos e usá-los para equilibrar a balança de tudo aquilo que precisa ser resolvido para a sociedade. Então, em última análise, você está gerando um ótimo impacto. Ah, mas ele pode ser ainda melhor? Sempre pode ser melhor. Sim. Mas se você não fizer o básico, você não vai fazer o avançado. Sim. Então, vamos acertar o básico e depois a gente vai para o avançado? Sim. Porque, vamos discutir se a empresa faz ainda mais. Tá bom, mas você está fazendo direito Sim. o básico? Não tô. Então, arruma isso primeiro. Porque Sim. isso pode destruir sua empresa. Aí você vai para o avançado. Sim. Aí você vai poder descobrir como fazer mais. Mas o avançado dificilmente está disponível se você não é flexível o suficiente para se adaptar às novas realidades que vão sendo Sim. criadas ao longo do tempo, né? E, de novo, o nível de oportunidades disponíveis hoje é incrível. Nunca tivemos tantas oportunidades para empresários e empresárias crescerem seus negócios, especialmente se eles forem ambidestros, se eles forem inteligentes empresarialmente, no sentido de que, cara, o meu ego deveria ser zero, meu ego deveria estar ligado diretamente ao seguinte: quanto valor eu consigo fazer sobrar no meu potinho? Sim. Depois de todas as outras coisas feitas. Então, se sou eu, se é outra pessoa, não importa. Importa que eu estou maximizando a geração de valor, porque se eu estiver maximizando para mim, é porque todas as outras partes da cadeia já foram pagas. Sim. Né? Então, é isso. Eu acho que uma outra coisa que conecta, que talvez aqui, não sei se eu vou me adiantar, mas é dizer o seguinte. Como eu dou muita palestra fora do Brasil, eu sou muito questionado, né, para exemplificar diferenças, né? E aí tem uma coisa muito interessante que não importa se você que está ouvindo a gente agora, se você gosta ou não gosta da cultura americana, se você é a favor ou contra o jeito que eles fazem as coisas, etc. Tem muita coisa boa, pode ter coisas ruins também, etc. Mas tem um aspecto ali que acho que vale a pena ser destacado. No Brasil, a gente tem uma mentalidade empresarial muito focada em custo. E isso significa dizer o seguinte: imagine que você tenha uma empresa americana, uma empresa europeia, uma empresa brasileira, com um desafio. E aí, essas três empresas consultam a mesma consultoria para apresentar uma proposta. E a consultoria chega com uma proposta seguinte: olha, vai custar para você vai investir 1 milhão, e isso aqui vai resolver o seu desafio e vai trazer um retorno de 10 milhões. 10 vezes o que você vai investir. 10 vezes, né? Aí você chega e fala isso para uma empresa americana, toda a conversa depois dessa apresentação vai ser em torno do seguinte: tá, então se eu investir 1 milhão, eu vou retornar 10 vezes, vou retornar 10 milhões. Tá, e se eu botar 2, será que eu posso aumentar desproporcionalmente a mais? Sim. Né? Porque se eu for para 20, continua sendo 10 vezes. Sim. Será que eu não posso ir para 11 vezes? Sim. O que eu preciso fazer para aumentar ainda mais o retorno? Então, até podemos concordar aqui que possa haver um certo exagerismo, né, dos americanos de dar o resultado o máximo possível. Visão de custo de oportunidade. Mas eles têm uma visão que é pró o quê? O custo para investir não importa. É claro que depois você vai analisar o seguinte: bem, como que eu pago essa conta, etc. Claro. Tem tudo isso. Mas eles vão olhar muito mais para o retorno do investimento do que qualquer coisa. Se você for para a Europa e apresentar, eu estou generalizando, né? Mas se você for na Europa, a conversa vai ser: nossa, mas 10 vezes não é muito sustentável. E se forem 5 vezes, eu consigo aumentar a perenidade desse retorno por mais tempo? Sim. Será que eu consigo prolongar esse retorno por mais tempo? A discussão vai ser talvez um pouco mais nessa direção. Sim. Mas se você vier no Brasil, a única coisa que vai ser discutida vai ser o seguinte: cara, mas 1 milhão é muito dinheiro. Não dá para ser por 100 mil? Não dá para parcelar em 12 vezes? Não dá para fazer no seu calar? Então,
Eu não estou querendo aqui criar uma comparação para dizer que nós não somos bons empresários, não é esse o meu ponto, né? E eu também, obviamente, não estou falando de todo mundo, eu estou só falando o seguinte: há um viés nosso no Brasil, e isso é Cultural. explicado pela nossa história econômica, hiperinflação, um monte de coisas. Mas há um viés cultural em que a gente se importa muito mais com o custo do que com o retorno do investimento. Uhum. E isso, na verdade, acaba nos deixando de fora de muitas oportunidades. Sim. E se há uma lição aqui nesse aspecto a ser entendida, é que se você está disposto a investir pouco, você vai colher do pouco que você está investindo. Se você está disposto a investir mais, você vai colher do que você está investindo. Então, a colheita ela é sempre um reflexo, né, de você fazer a safra. Você vai plantar a safra e vai colher. Se Uhum. você plantar e economizar no adubo, nos defensivos, nas sementes, o que vai acontecer é que a sua safra será correspondente ao que você investiu, né? Então tem aquele ditado dos antigos, minha avó dizia que se você colher chuva, você... Não, como é que é? Se você plantar chuva, você colhe tempestade, né? O reflexo de uma coisa é sempre daquilo que você fez para chegar lá. Então, uma pergunta muito importante é a seguinte: o que você quer colher como empresário ou empresária? Olhando para a tua empresa hoje, o que você quer colher daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? O reflexo da sua colheita vem do que você está investindo agora. Então, se você não está investindo na sua empresa, não está investindo nos seus desafios, em superá-los, etc., o que você podia, não significa que você não vai colher nada, mas significa que você colherá definitivamente menos. Sim. Né? Então, é uma dualidade, porque, claro, né, existe o presente, a gente tem que lidar com o presente, e às vezes as dificuldades do presente impedem a gente de fazer um investimento mais robusto naquilo que podemos colher no futuro. Mas essa dualidade, ela é uma tomada de decisão. Pode ter um momento que você não possa fazer nada, mas no momento que você pode, você tem que voltar para essa pergunta: o que eu quero colher quando? Porque para colher isso, há um plantio que você precisa fazer. E esse plantio é o que vai aumentar a probabilidade de você colher o que você pretende. Né? Não há, a colheita nunca é resultado dela própria, ela é resultado do que você plantou. Sim. Então, há um retorno de investimento porque houve investimento. Ou se houve um investimento mais modesto, haverá um retorno mais modesto. Se houve um investimento mais robusto no que você almeja alcançar, a probabilidade de você ter uma colheita mais robusta é muito maior. Obviamente que tem fatores que a gente não controla e que acontecem aleatoriamente. Então, você prefere enfrentar os desafios, né, da jornada entre o plantio e a colheita sozinho ou acompanhado? É praticamente essa questão. Então, decidir o que eu vou plantar para conseguir colher o que eu gostaria de colher, versus como eu quero trilhar essa jornada, eu quero seguir sozinho ou acompanhado, e o acompanhado aqui tem a ver com isso. Poxa, do que eu preciso para melhorar as minhas chances de ter sucesso nessa jornada? Eu tenho coisas que eu não sei, eu posso trazer, eu posso contratar, o que eu posso fazer? Sim. Né? Então, ficar fechado em si mesmo como empresa ou na sua própria visão, né, do que você está fazendo, te leva até algum lugar. Sim. Mas não te leva ao máximo que você Sim. poderia alcançar, não te leva na maior velocidade Sim. e definitivamente não te leva, vamos dizer, você nunca vai chegar ileso, né? Não existe como empreender e chegar ileso. Sim. Mas não te leva com menos machucados. Sim. Né? Assumir que você vai fazer tudo sozinho te levará a um destino que provavelmente fica aquém do lugar onde você poderia alcançar, você chegará mais machucado e levará mais tempo. Sim. E tudo isso é uma tomada de decisão, obviamente com base também na viabilidade econômica. Mas, de novo, é importante sempre pensar o seguinte: a viabilidade econômica, se ela não existe, você não deve quebrar sua empresa para trazer advisors, porque daí pode ser que não adiante nada, mas Sim. você precisa lembrar que o que você plantar vai gerar a chance daquilo que você vai colher, né? Sim. Então,
Plantei abóbora, você vai colher abóbora. Plantei 10 sementes, você vai colher no máximo 10 abóboras. Sim, Podendo ser menos, porque né, várias sim, coisas acontecem pelo caminho. sim, Agora, poxa, se eu preciso colher milho, então não adianta plantar abóbora. sim, Como é que você equaciona isso? É por isso que as empresas, os empresários, os empreendedores sim. precisam sempre olhar para o negócio deles e entender nesse momento que eu estou vivendo agora, esse desafio que eu estou enfrentando agora, eu preciso de algo que eu não tenho, e se Uhum. preciso, eu preciso trazer, eu preciso Sim, buscar, eu preciso trazer isso para me apoiar. E não é. Né, alguns podem olhar para isso e pensar assim, poxa, mas então eu não sou um empresário competente? Não, ao contrário. Você sim. é ainda mais competente se você reconhece que você precisa de habilidades e competências que não estão disponíveis para você dentro da sua Uhum. empresa e você vai lá e traz. Sim, Você só está sendo mais inteligente. Porque haverão sim, aqueles que não farão isso. sim, E esses vão sofrer mais pelo caminho. sim. Eu acho que das nossas conversas também, o que eu entendi sobre esse timing e sobre essa colheita, né? Me corrija se eu falar alguma besteira aqui, mas tentando simplificar um pouco esse raciocínio, para quem sabe tá nesse momento de é o meu momento, não é essa. Será que é meu momento de tomar essa decisão ou não? Mas muito do que eu entendi, óbvio, minha empresa eu ainda não cheguei lá, né? Mas o que eu entendi das nossas conversas é ajuda de mentores e advisors indivíduos, né? Uhum. Ele vai até o ponto aonde o quanto essa pessoa de fato entende a realidade do meu negócio. O que eu quero dizer com isso? Porque a partir do momento que você monta um conselho consultivo, por exemplo, existe uma cadência. Existe um Sim. acompanhamento que ele não é. Existe sim a sugestão, que nem você falou, não existe a legalidade da sugestão do administrativo, que daí a sensação que eu tenho é que o conselho administrativo, ele é de fato um fator de accountability, que eu nem sei como traduzir em português, mas cara, pessoas precisam ser responsáveis por essa tomada de decisão e daí sim faz sentido ter uma estrutura legal em volta disso, né? Uhum. O conselho consultivo, uma vez eu acho que você até usou esse termo da rodinha, né, da bicicleta com rodinha. É tipo, tá treinando a empresa para de fato ela criar a robustez, o músculo, que nem você falou, pro administrativo. Mas eu também sinto que o conselho consultivo, ele vem muito de um lugar de ter, ter um acesso a coisas que, quem sabe, esse indivíduo, esse mentor, esse advisor, ele não vai ter essa proximidade da tua empresa que um conselho, de fato, seja qual for o formato, ele tem. Por quê? Acho que para quem não tá familiarizado, né? Existe uma cadência de reuniões, existem métricas de acompanhamento, existem Sim. objetivos a serem, tipo, traçados e acompanhados de fato. Não é só, olha aqui que legal, beijo, ano que vem a gente se vê, né? O que eu sinto Não. que é uma outra responsabilidade dentro do crescimento do negócio, que nenhum único indivíduo poderia ter, mesmo por mais competente que ele seja, né? Porque a visão de ter um conselho é justamente de não ter uma única pessoa te aconselhando, é ter conselheiros, no Uhum. plural, né? Sim, e trazer com isso, né, diferentes experiências para a mesa para que você possa encontrar as melhores decisões. Sim. Isso funciona nos dois, né? A diferença, de novo, tem a ver com a questão de nível de responsabilidade, né? Porque no conselho de administração os conselheiros são de fato os tomadores finais da decisão e funciona como um colegiado por voto. Então, ou seja, o maior número de votos leva e a decisão é aquela e é isso que tem que ser feito. Num conselho administrativo, num conselho consultivo, perdão, você tem uma recomendação, vamos dizer assim, né? Uhum. A decisão ela não tem força legal, ela não consegue obrigar o CEO da empresa a fazer um determinado negócio. Agora, claro, a depender, obviamente, de qual foi o conjunto de regras que foram combinadas, isso pode funcionar semelhantemente a um conselho de administração, mas de fato, legalmente, não tem o mesmo nível de responsabilidade. O fato de que as reuniões são periódicas e que criam todo um processo de accountability, isso é muito importante, porque, de novo, se você pretende vender sua empresa, Uhum. vamos não falar de startups agora, tá? Vamos só falar de empresas pequenas, médias, empresas familiares, etc. Poxa, eu pretendo vender minha empresa em algum momento no futuro, ou gostaria de Uhum. ter, né, de ter essa possibilidade.
a geração de valor na sua empresa e o nível de organização da sua empresa precisará estar de acordo com aquilo que maximiza o valor dela. E para isso, ter um conselho consultivo, pelo menos, já te ajuda a caminhar na direção de estruturar a sua empresa da melhor maneira possível para valorizá-la o máximo que for possível. Se você tiver um conselho de administração, ainda melhor, porque aí o que acaba acontecendo é que aquelas pessoas que estão lá têm essa responsabilidade, inclusive legal, perante os acionistas. Então, se o conselho de administração é o órgão máximo de tomada de decisão de uma empresa e tem as suas responsabilidades e em última análise, é quem contrata e demite o CEO, independentemente de se for um profissional de mercado ou da família, o conselho de administração responde para quem? Para os acionistas. Uhum. Então, por exemplo, para pegar uma analogia fácil, se você já investiu dinheiro na bolsa em qualquer ação, uma empresa que tem capital aberto, ela tem o quê? Ela tem a estrutura de gestão, ela tem um conselho de administração que toma decisões e essas decisões são transferidas, né, transmitidas para o CEO e os executivos para executarem isso da melhor forma possível. Com que objetivo? Com o objetivo de maximizar o valor da ação. Quem são os acionistas? Todos aqueles que têm, que seja uma ação, é um acionista. Então, de quando em quando, você tem reuniões de acionistas que vão determinar, inclusive, a escolha dos conselheiros. Visando o quê? Que ela mantenha o melhor grupo de pessoas possível para maximizar a geração de valor da empresa. E para serem responsáveis por acompanhar, fazer a fiscalização de que a empresa funcione da melhor maneira, tenha a melhor estratégia, fiscalizar a execução dos executivos e fiscalizar qualquer coisa de errado que possa estar acontecendo na empresa. Sim. Então, mas e se minha empresa é familiar e não tem ações na bolsa? O conselho de administração vai ter a mesma função. Legalmente falando, né? Sim. O conselho consultivo até pode fazer a mesma coisa, mas ele não terá a responsabilidade legal. Então, por exemplo, os acionistas não podem cobrar isso do conselho consultivo. Sim. Porque isso não é legalmente um aspecto que o conselho consultivo seja responsável. Uhum. Mas você pode ter regras de funcionamento que façam com que isso seja o mais próximo possível de um conselho de administração, lembrando que nunca vai ser igual, né? Sim. Então, em ambos os casos você pode ter accountability, etc., mas só que no caso do conselho de administração você tem accountability e tudo que se decide lá é enforceable, né? Ou seja, você pode... Não é uma boa tradução, mas você pode forçar determinadas coisas, né? Não é a melhor tradução, mas é como se fosse isso. Você tem o poder de decisão e de obrigar os executivos a seguirem as decisões tomadas no conselho. E isso não existe no conselho consultivo, não importa o que você combine. Sim. Mas todo o resto pode funcionar de forma parecida. Então, eu não sei se é um bom momento para comentar, mas eu acho que dentro desse contexto, né, muito da nossa conversa foi na direção de construir o quê? Poxa, se tudo isso é verdade, como a gente pode ajudar os empreendedores e empreendedoras que estejam construindo startups ou empresas que têm produtos ou serviços, ou ainda pequenas ou médias empresas familiares, a lidar com esses desafios, né? E daí que a gente acabou entrando no mérito de fazer, ok, então o componente que a gente pode colocar na mesa, primordialmente, é o quê? É criar para esse universo de perfis aqui duas opções, né? De olhar para a história do meio passo ou do passo inteiro. Então, o que é o meio passo? O meio passo é você pensar no seguinte: poxa, não sei se eu estou pronto, não sei o quanto isso pode me ajudar, mas ao mesmo tempo eu estou com um desafio que eu preciso vencer. E eu preciso de ajuda e de coisas que eu não tenho experiência. Sim. Então, para isso, né, a gente passou um tempo juntos desenhando o quê? Uma abordagem que ela tem um tempo menor, específico, com reuniões específicas focadas em resolver um problema da sua empresa, um problema estratégico da sua empresa. Sim. Para aquelas empresas ou empreendedores e empreendedoras que queiram usar essa governança no sentido de favorecer o processo de crescimento, adicionando mais valor ao longo do tempo, a gente trabalhou na construção de uma oferta que é
um Advisor Board as a Service, né? Que é um conselho consultivo como serviço que funciona numa estrutura semelhante a um conselho de administração, mas obviamente resguardadas todas essas coisas. Para quê? Para que a gente possa, na verdade, trabalhar na estratégia e na sistematização, que é a combinação dos nossos superpoderes aqui, Sim. de muita experiência de negócios e de estratégia, com experiência de estratégia, de sistematização de estratégia e execução, para a gente poder ajudar esses empreendedores e empresas a conseguirem desenvolver um entendimento estratégico, né, definirem os seus destinos. Não estamos falando daquela coisinha bonitinha de pôr na parede, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão. Não. Cara, isso é legal, mas não é sobre isso. É Não. sobre, de fato, ter uma estratégia de cumprir os objetivos primordiais do que os fundadores da empresa, ou a família, ou os empreendedores e empreendedoras estão definindo como o que é sucesso para eles, né? Aonde você quer chegar. Então, ter missão e valor, isso é legal, mas não é estratégia não é sobre isso. Você não precisa escrever na parede, você precisa fazer acontecer. Se você não escrever em lugar nenhum, mas acontecer, é o que precisa. E criar as estruturas que perduram também. Exato. Eu sempre falo que o grande sinal é quando você tem uma empresa ou pessoas, ou enfim, né? Você tem essas estruturas que fazem a tomada de decisão, mesmo quando você não tá na sala. Alinhada com a tua estratégia, alinhada com os seus objetivos. Então, criar esses... Que pode ser governança, pode ser cultura, pode ser alguma coisa de gestão, pode ser... Enfim, tem 1 milhão de possibilidades, depende muito do caso. Mas é fazer com que isso perdure além da sua própria presença. É criar essa independência, mesmo quando, sei lá, o fundador ou a pessoa que é responsável por isso já não está mais lá por motivos X que seja. Mas para chegar nesse ponto é um processo, né? É um para processo. Os fundadores, a primeira geração, né? Sair da empresa totalmente e passar o bastão para quem quer que seja, normalmente você vai ter uma passagem através de um conselho consultivo e ou um conselho de administração. Às vezes os dois, às vezes um dos dois já resolve. Por quê? Porque se você continua sendo acionista, você continua sendo chefe do conselho de administração. Você continua sendo, né, para quem o conselho de administração responde. Então, por exemplo, nos conselhos que eu participo, a gente responde para o que a gente... para o grupo de acionistas, né? Então, esse grupo de acionistas pode ser mais ou menos organizado, pode ser uma família ou mais de uma família que forma um conselho de família, por exemplo, e você presta contas para eles. Você vai lá todo ano, todo trimestre, dependendo do que é a regra do negócio, para prestar contas e dizer, ó, tá aqui, tá indo assim, tá indo assado, não sei o quê, o mandato que vocês nos deram está sendo cumprido dessa forma e esses são os resultados. E isso é imprescindível. Então, como para o público que a gente está falando, né, entender bem, né, por que a gente está falando de duas ofertas diferentes? Porque num caso é aquela coisa da experimentação. Eu não tenho certeza, eu estou inseguro, mas estou enfrentando desafios, não tenho essa experiência, queria entender melhor como isso pode funcionar e de que forma isso agrega valor. Legal, ótimo. Então nós vamos pegar um desafio que está enfrentando estratégico importante e vamos destrinchar isso com você, né, e com a sua empresa ao longo de um conjunto de reuniões que vai acontecer dentro de um determinado tempo. Poxa, nós estamos num momento em que a gente precisa, na verdade, pensar nessa construção de valor de uma forma mais estruturada, não é só para olhar para um desafio, mas é para a empresa como um todo e olhar para a maximização de valor, olhar para uma questão de preparar a empresa para os próximos passos, seja porque você vai fazer uma mudança de geração, seja porque você vai profissionalizar, ou seja porque você quer acelerar o processo de crescimento da sua empresa, trazendo a contribuição de pessoas que tenham experiência em coisas que você não tem. De qualquer forma, né, se você pensar nesse contexto, aí a gente tem uma oferta que vai na linha de ter isso organizado como um conselho consultivo, né, que a gente chama de, como se fosse um conselho consultivo como serviço, né? Então isso não funciona, num primeiro momento funciona como uma forma de criar o primeiro estágio, mas isso acontece num prazo de tempo mais longo e não vai olhar para um desafio, vai olhar para a empresa como um todo. E, obviamente, à medida que isso vai funcionando, em algum momento pode chegar o momento de fazer a segunda etapa, que é o quê? Poxa, vamos trazer mais pessoas para esse conselho consultivo. Ou vamos avançar para um conselho de administração. Né? Então, construir esse processo, né, construir essa jornada, requer, né, você começar
e ter essa experiência. É interessante até mencionar, a gente, há vários anos atrás, um grupo de pessoas do qual eu fiz parte e ainda faço parte, a gente estruturou um programa de conselho consultivo como serviço para a aceleradora da FIEP. E a gente vem até hoje participando lá como conselheiros consultivos, né, das startups que estão lá, ajudando essas empresas que faturam, algumas faturam 2 milhões, 2 milhões e meio, 3, outras faturam 1 milhão, um pouco menos de 1 milhão, etc. Elas estão em diferentes estágios ali do ponto de vista de faturamento, mas todas têm uma coisa em comum, elas querem e precisam crescer, precisam acelerar esse crescimento, e todas elas têm a história de que nós temos como objetivo levar a empresa até um ponto em que faça sentido a gente vender. Sim. Então, para empresas que estão olhando para uma velocidade de chegar nesse momento, que não é em 50 anos, é em 10 ou menos, ou um pouco mais, né, aprender a incorporar essa questão da governança é fundamental, porque se você vai depois, por exemplo, captar investimento de fundos de investimento, né, de venture capital, por exemplo, se você não tiver um aprendizado sobre governança, é muito difícil ter sucesso na captação, e o pós-captação ainda é mais difícil, porque tudo bem, vamos supor que você conseguiu captar o dinheiro, só que imediatamente depois desse momento, o dinheiro entrou na tua conta, tudo assinado, você passa a ter sócios que têm uma visão do negócio seguinte, essa parte da empresa que eu comprei, eu tenho que vender em X anos por muito mais do que eu comprei, do que o valor que eu paguei. Então, esse sócio, ele não é um casamento, isso é um alinhamento de interesses. Precisa acelerar a geração de valor da empresa. A empresa precisa crescer em valor de mercado, né, o valuation da empresa, o mais rápido possível para conseguir ter uma saída de sucesso. Então, isso traz em si desafios de governança. Sim. Como eu vou lidar com esse tipo de sócio? Como eu vou prestar contas para esse tipo de sócio? Porque, tá bom, eu sou o dono, eu criei a empresa, então eu presto contas para mim mesmo, e isso te torna meio leniente, às vezes, com as coisas. Porque você, em última análise, é o CEO também. Então, se você não conseguiu fazer uma coisa, você vai cobrar de si mesmo. Sim. E nós não somos necessariamente as melhores pessoas para cobrarmos de nós mesmos, né? Então, assim, e é até fácil de exemplificar, todas aquelas promessas de final de ano que você faz para começar no primeiro dia útil do ano seguinte e que você não cumpre, ajuda a ilustrar o quanto você é leniente com você mesmo. Sim. Então, esse é um outro aspecto que um conselho consultivo te ajuda. Aprender a ter essa diligência, a estruturar como olhar para sua empresa usando 2 chapéus. E isso talvez seja a maior lição que eu queria passar aqui, a maior lição não, talvez o maior conselho que eu gostaria de passar nesse podcast é o seguinte: você tem 2 papéis na sua empresa. Quando você começa uma empresa, você tem o papel do fato de ser dono e o papel de ser uma pessoa que está fazendo tudo lá. Sim. Depois você começa a contratar pessoas, mas você continua trabalhando lá. Então, um papel é de executivo, outro papel é de dono. Esses 2 papéis, muito embora a mesma pessoa execute ambos, eles são muito diferentes entre si. E aprender a fazer essa distinção e separar essas coisas de uma maneira adequada e saber o que você precisa cobrar de você mesmo quando você está fazendo a função de executivo, porque daqui a um tempo pode ser que não seja mais você e você tem que saber o que cobrar e como cobrar. Se você não aprender nessa fase, quando você tirar você dessa equação e botar um executivo, vai dar ruim, porque você não vai saber como lidar com isso. Então, esse desafio não é pequeno e precisa de um processo de aprendizado. E é muito melhor você aprender isso na jornada o mais cedo possível. E não deixar para fazer isso lá na frente, porque, na verdade, isso acaba sendo um fator que tira o valor da tua empresa, se você não sabe fazer essas 2 coisas. Porque você vai acabar sendo leniente com você mesmo. Você vai acabar aceitando uma performance abaixo do que deveria ser, porque, afinal de contas, é você que está fazendo a performance. Entendeu? Então, né, como é que eu equaciono essas 2 coisas? Ou então, mas eu sou o dono e eu estou querendo tomar essa decisão, mas espera aí, essa decisão vai numa direção completamente ao contrário do que você queria como dono. Mas você está aceitando porque no calor dos acontecimentos você está tomando e é você que faz as 2 coisas? Você está errado. Eu poderia narrar muitas experiências ilustrando isso, mas eu vou só narrar uma. Há pouco tempo atrás, inclusive escrevi 2 artigos sobre isso no meu Substack, lá, eles estão em inglês, mas é uma história real. Num desses conselhos consultivos de startups que eu participo,
a gente começou as reuniões e uma das coisas que os founders trouxeram é que eles vinham conversando com fundos de investimento há um bom tempo e tinham chegado num ponto em que um determinado fundo, um fundo bem interessante, tinha feito mais de uma proposta para eles. Fez a primeira, eles negociaram, o fundo melhorou, chegou num ponto que, em tese, era a proposta final. E o fundo fez uma apresentação para eles para justificar o valor, né, que eles atribuíram para a empresa, para dizer, então eu vou te pagar X dinheiro por tantos por cento da sua empresa. E isso foi uma das, acho que foi a primeira ou a segunda reunião, acho, que a gente teve com a startup. E aí eles explicaram tudo isso para mim, né, naquele dia a gente teve uma conversa longa sobre isso, e eu achei muito interessante, porque eles foram explicando o negócio do fundo para mim, e eles não foram percebendo que tudo que eles falavam, eles estavam defendendo o argumento do raciocínio do fundo para propor para eles um determinado valor. Mas à medida que eles explicavam os argumentos do fundo, era muito interessante porque eu, como estava de fora, eu estava vendo o seguinte, cara, mas a empresa dele, ele não está percebendo que a empresa deles é mais do que isso que eles estão descrevendo. Sim. Eles já estão mais adiantados e eles não estão percebendo isso e estão aceitando um valor que não faz sentido. Sim. Quando eles terminaram de explicar, eles queriam saber minha opinião. E eu disse o seguinte, deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Primeira pergunta, você está precisando desse dinheiro porque senão você vai morrer amanhã? Aí, não, a gente, na verdade, não está precisando. É que isso poderia acelerar, tal e tal. Legal, mas você não vai morrer amanhã? Não, não vou morrer amanhã. Tá. Segunda pergunta, a sua empresa, esquece um pouquinho o fundo, sua empresa, ela é igual essas empresas que eles usaram como referência para te justificar o valor que eles propuseram? Muito parecido. Não, mas reflita melhor. Peraí, presta atenção. A sua empresa, ela é realmente parecida com essas? Tá alinhada? Não, tá, isso aqui. Tá, então se você tá dizendo que tá, deixa eu te fazer umas outras perguntas agora. Você tem clientes fora do Brasil? Tenho. Ah, ok. Em quantos países você tem clientes fora do Brasil? Em 28. Em cada um desses países você tem pelo menos um cliente lá, certo? Isso inclui, por um acaso, os Estados Unidos e Europa? Aham. Tá, vou repetir minha pergunta original. A sua empresa é parecida com as empresas que eles usaram como referência para dizer que o preço que eles estão te oferecendo faz sentido? Putz, não, peraí, olhando por essa ótica, não. Não, mas peraí, não é olhando por essa ótica. Isso é a sua empresa. A sua empresa está em 28 países. Depois que você pôs o primeiro cliente, pôr o segundo num país novo, é muito menos difícil do que pôr o primeiro. Não é que seja fácil, mas é muito menos difícil. Você provou que o seu produto consegue cumprir com as regras de negócio de 28 países diferentes. Essas empresas que foram usadas como referência, nenhuma delas vende para fora do Brasil. Agora eu vou refazer minha pergunta. A sua empresa é igual à empresa, as outras que eles usaram? Não, é muito diferente. Ah, é mesmo. Com base nisso, o preço da tua empresa deveria ser maior ou menor do que essa curva que eles mostraram para você? Não, tinha que ser maior. Ah, que curioso. Então, dito isso, a proposta deles faz sentido? Putz, Rodrigo, você está dizendo para a gente não aceitar? Não, eu não estou dizendo nada. Eu quero saber o que vocês acham. Não parece fazer muito sentido. Bom, deixa eu me antecipar. Se você me perguntasse, agora que você falou isso, se você me perguntasse se eu aceitaria essa proposta se a empresa fosse minha, de jeito nenhum. Porque eu estou aceitando uma proposta equiparando a minha empresa que fez muito mais com as empresas que fizeram muito menos. Qual que você acha que é a percepção desse investidor em relação a quanto vocês entendem de fazer negócio? Putz, Rodrigo, você tem razão. Não, a gente não pode aceitar essa proposta. Bingo! Eles foram lá, tiveram uma reunião com o fundo. Olha, obrigado, a gente não vai aceitar, porque isso. Aí eles organizaram os contra-argumentos e explicaram para o fundo e beleza. 2 dias depois, 48 horas depois, eles receberam uma proposta muito melhor do fundo. Em 2 dias. Eu escrevi 2 artigos sobre isso. E eles falam sobre Advisor Board as a Service, etc. Porque neste dia, o advisor deles ajudou a salvar $1 milhão em equity da empresa que eles não precisaram vender. $1 milhão.
Eu não sei vocês todos aí, né? Mas se tiver sobrando $1 milhão na conta de vocês e não fizer diferença nenhuma, beleza. Mas ótimo. se não tiver sobrando, pense sobre isso. E aqui não é uma questão de fazer uma propaganda minha ou nossa. Não é A sobre questão isso. não é sobre isso. A questão é a seguinte: o fato de que alguém externo, que não estava enviesado pelo calor dos acontecimentos, que tinha experiência suficiente para olhar para as coisas de uma ótica que eles não tinham, Sim, fazer a provocação certa ou as provocações certas, produziu uma tomada de decisão muito melhor para a empresa. Podia sim, não ter acontecido deles voltarem com uma proposta e estava tudo bem. sim, Porque aí a gente iria trabalhando aqui na estruturação de uma captação de recursos mais apropriada. sim. Só que o fundo sabia que estava comprando barato. Ah, E como eles não estavam conseguindo contra-argumentar, porque eles não estavam encontrando de que forma, o fundo estava super feliz. Cara, eu vou comprar um pedaço de uma empresa aqui num preço ótimo. sim. Tanto, era tão excelente que quando eles voltaram e disseram não, o fundo, não, peraí, calma. Uhum. Pô, cara, você melhorar numa startup early stage, você melhorar $1 milhão, 5,5 vezes mais do que a empresa faturava. Só no quanto eles economizam. Então, para resumir, eles seguraram um percentual da empresa no bolso deles ao invés de entregar para o fundo, equivalente a um valor de $1 milhão. 5,5 vezes o faturamento deles. Entendeu? Isso é muito dinheiro. Claro. Agora, pega esse $1 milhão, daqui a 3 anos, quanto vale esse $1 milhão? Oh, Então, eu acho que é um exemplo muito bom para ilustrar essa questão de que sim, você conseguir sentar à mesa com pessoas que te ajudem sim, a encontrar as melhores respostas sim, é priceless. sim, Entendeu? Não tem preço. sim. Tinha um comercial, né, que a gente sabe que É, era do Mastercard. Pro resto você usa o Mastercard, mas eu vou fazer sim. propaganda grátis pro Mastercard, não devia fazer isso. Mas enfim, é que eu sempre fui muito fã dessa Sim. propaganda porque eu achei sensacional. Mas de qualquer forma, é sobre isso. É como você amadurece. Sim, Né? Então, se você encontrar os advisors certos, você vai acelerar a sua curva de amadurecimento. Essas sim, pessoas vão te ajudar a crescer de um jeito que você não vai conseguir fazer no mesmo tempo e talvez não consiga fazer na mesma intensidade. sim, E é isso que justifica você trabalhar com essas pessoas. sim, Que você possa trazer para o seu negócio para fazer esse tipo de evolução, esse tipo de processo de amadurecimento. É enxergar as coisas que às vezes, para quem está no calor dos acontecimentos, para quem está lá no dia a dia correndo atrás de todos, fica mais difícil de ver. Então, eu poderia dar exemplos de empresas que às vezes não seguem as coisas e acabam deixando de existir, fechando. Poderia dar vários exemplos, mas eu gosto desse porque esse tangibiliza de uma forma muito fácil de entender. $1 milhão todo mundo entende, entendeu? Então, esse é um caso real, aconteceu esse ano. uhum, E eu tenho certeza que eu não posso, né, falar quem é a empresa e tal, mas eu tenho certeza que da mesma forma que esse exemplo aconteceu, né, na empresa de cada um de vocês que estão ouvindo a gente agora, tem alguma coisa, ou hoje, ou ontem, mas certamente, né, coisas que vão acontecer daqui para frente, que este tipo de apoio pode fazer toda a diferença sim, para você preservar o valor da tua empresa, para você acelerar a criação de valor da tua empresa, para você acelerar o processo de crescimento da tua empresa, para você resolver outros desafios que são importantes. sim. E é interessante de perceber porque às vezes quem tá ouvindo a gente, eu acho que pode pensar assim: ah, mas então é só, sei lá, eu quero vender ou eu tenho um fundo, sei lá, alguma coisa assim, mas não. A gente tava falando de um caso outro dia de um empresário que a gente conheceu e conversou sobre justamente assim, no ecossistema que ele estava criando, qual que era a melhor tomada de decisão naquele momento. E daí parece que é uma coisa. Eu comecei a perceber o quanto realmente, para quem não tá objetivamente olhando para certas coisas. Porque para qualquer pessoa que tá ouvindo características do teu negócio que ela não tá lá dentro olhando de fato, porque o conselho ele tem que saber. Eu acho que é meio abrir o capô do carro, né? Tem que saber o que tá lá dentro. A pessoa que tá olhando só por fora, ela fala, nossa, olha que bonito, e olha como corre, sei lá, tipo, né? Uhum. É uma análise tão superficial, porque de fato tem tantas coisas que
quem entende um pouco sobre ecossistema de empresa, sei lá, você consegue fazer uma análise superficial, mas qual que é o teu comprometimento com essa recomendação? Eu acho que esse é um ponto relevante sobre isso, porque você não tá falando de uma coisa assim, tipo, sei lá, vou comprar uma caneta. Ah, mas daí eu compro uma caixa. Tipo, não é bem assim que funciona, sabe? Tipo, a gente tá falando de, sei lá, coisas que as pessoas botaram a vida delas pra crescer, né? Uhum. E eu acho que o quanto eu tenho percebido o quão banal pode ser uma sugestão em relação a uma tomada de decisão importantíssima sobre uma empresa, pegando justamente nos pontos fracos da pessoa, seja porque ela tá cansada, ou seja porque, sei lá, ela não sabe direito avaliar a situação, e o quanto isso pode afetar não só a vida dela, mas de quantas famílias, de quantas pessoas, pô, né? Uhum. Existe tanto um histórico ali dentro. E isso tem me deixado um pouco emputecida, porque realmente, assim, a questão da responsabilidade, até porque essas pessoas que dão essas coisas, essas sugestões meio banais, eu tenho percebido que, assim, cadê o comprometimento no longo prazo, sabe? Vamos falar de responsabilidades agora, Uhum. entende? Então, assim, isso é uma coisa que eu sinto que eu e você, a gente tem muito bem alinhado de tipo, cara, eu prefiro 1000 vezes não dar nenhuma sugestão antes de falar qualquer coisa e entender de fato do que se trata. Uhum. Porque isso é tão simples você chegar, sei lá, que nem conversa de bar, né? Tão simples, sei lá, alguém aconselhar alguém num bar bêbado, não é mesmo? Sim. Sem ter a menor noção de fato da realidade da situação. Então, isso é uma coisa que nas nossas conversas eu entendi que até na minha visão como estrategista, assim, isso mudou a forma como eu comecei a ouvir certas conversas. Porque o conselho, especialmente o administrativo, essa questão da legalidade dessa sugestão, faz com que, cara, não seja só uma sugestão. Existe uma série de coisas implicadas nessa sugestão, né? Então, Sim. assim, eu realmente acho que entender que a pessoa por trás da tomada de decisão também é humana. E que ela tem ganância, às vezes ela tá cansada, às vezes ela só não tá pensando direito mesmo, sei lá, dormiu mal. Entendeu? Às vezes ela chega na mesa de negociação e ela não tá com a cabeça boa naquele dia pra avaliar todos os pontos desse contrato ou dessa proposta. E o quanto é importante ter pessoas que não só estão ali para te dar sugestões, mas estão ali para assumir o risco junto com você. E que estão contigo ali no campo de guerra também. Porque tomar decisões parece ser muito simples, né? Mas parece ser muito simples, mas na verdade assim, é que a gente às vezes pensa na tomada de decisão de uma forma meio leviana. Simplificado, sim. Porque no fundo é o seguinte, por exemplo, vamos falar educação, né? Você vai qualquer escola de negócio no mundo, você vai ter N programas focados em, não vamos nem falar de graduação, vamos falar de pós-graduação para ficar mais complicado ainda. Você vai ter N programas focados em liderança, estratégia, etc. Aí você vai lá, você senta lá e você vai ouvir, vai ver vídeos, vai ter discussões sobre, vai ter estudo de caso, sobre estratégia, o que você decidiria, tal. Uhum. Mas no fundo é o seguinte, se você não está efetivamente correndo o risco do resultado da sua escolha, é tudo ilusão de ótica, Sim. entendeu? Seu exercício é, é Teórico. como você fazer eu vou fazer um trabalho de marketing, aí seu professor acha tudo incrível e te dá 10. Uhum. Mas aí, tá, mas e lá no mercado ia funcionar? Porque se a hora que você ligar no mercado aquilo lá não funcionar, é zero. Sim. Entendeu? Porque na vida real precisa dar resultado. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito o seguinte: você aprende liderança, tomar decisão e estratégia à medida que você realmente é a pessoa que vai colher os resultados da sua tomada de decisão, pro bom ou pro mal. mal. À medida que você realmente vai colher os resultados do teu crescimento pro bom ou pro mal. Ou seja, puta, tomei a decisão errada, a minha empresa perdeu tamanho, deu prejuízo, não deu resultado, isso vai doer. Você vai aprender coisas de verdade, né? Porque quando tudo é sobre algo que na verdade não te afeta de nenhuma maneira, aí é muito fácil, é tipo a conversa de bar. Cara, podemos escolher o que for e é isso aí. Mas quando é para valer, isso produz outros fenômenos que não são possíveis de serem replicados se não for para valer. Sim.
Então, por exemplo, eu não quero enveredar para esse lugar, mas, por exemplo, eu tenho alguns programas que eu desenvolvi e hoje entrego fora do Brasil e no Brasil que forçam os participantes a tomarem decisões de fato, porque eles vão colher os resultados daquelas decisões, de verdade. Sim. Programas que eu leciono em universidades, mas só que é um troço muito louco, porque é o seguinte, cara, sua nota vai corresponder ao resultado do seu trabalho. O seu Sim. trabalho não é escrever um paper, seu trabalho é, por exemplo, em empreendedorismo, você vai criar um produto ou um serviço, você vai pôr à venda, você vai fechar com o cliente, você vai receber e você vai entregar nesse período de tempo. Se você não conseguir isso, então a sua nota vai caindo. Por quê? Sim. Porque se esse é o objetivo, porque aí é real, cara, se eu não conseguir fazer isso, então eu não consegui. Se eu não conseguir, tem que ter um pênalti. Se não Sim. tem um pênalti, é fácil. Sim. Ah, não, mas você fez tudo direitinho, só não deu certo. Então, cara, mas se não deu Sim. certo, não deu certo. Na vida real, dançou. Sim. Na vida real, a empresa foi pro vinagre. Entendeu? Então, tem questões que você só de fato consegue aprender e absorver e crescer Na quando prática. elas valem para valer. Sim. Valem para valer fica uma frase ruim, né? Mas quando é para valer. Sim. Então, nesse contexto, eu concordo com você. Ou seja, você conversar com pessoas aleatoriamente que vão te falar qualquer coisa, porque né, elas têm responsabilidade zero. Né, não há nenhuma preocupação em que aquilo de fato produza resultados, é muito fácil. Sim. Mas quando você tem um compromisso com o resultado, por exemplo, ainda mais quando é um conselho de administração, porque é um compromisso legal, você precisa produzir resultados. Sim. Você vai ser avaliado por aquilo. E como conselheiro, se você é conselheiro de empresas, que a empresa naufraga, isso basicamente diz que você é um conselheiro ruim. Ainda que seja um colegiado que você pode ter votado no que ninguém aprovou, mas o fato é que é um colegiado, você não foi capaz de convencer os outros. Sim. Então, isso implica que, né, Sim. de alguma maneira você falhou. Então, isso faz com que as coisas sejam muito mais verdadeiras, Sim. porque você está assumindo o risco de que elas não funcionem. Sim. E, por sua vez, está perseguindo que elas funcionem, Sim. para valer. Então, num conselho consultivo, você não consegue ter 100% equivalente a um conselho de administração, mas você consegue ter o suficiente para que haja um compromisso das pessoas envolvidas em gerar valor para quem? Para os donos da empresa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, gerar crescimento. Sim. Porque, no fundo, né, os donos da empresa, os fundadores, os empreendedores, empreendedoras, a geração primeira ou segunda ou terceira, não importa, né, se você tem alguma expectativa de tornar um negócio perene no sentido de geração de valor, não no sentido do produto que você fabrica, ou do produto ou serviço que você vende, mas no sentido de você continuar gerando valor, mesmo que você mude completamente, então você precisa crescer como empreendedor, como empresário, como empresária. Sim. Se você não crescer, muito dificilmente você vai conseguir criar esse tipo de circunstância. Algumas empresas que existem até hoje, apesar da média de tempo de vida das empresas ter caído muito, elas existem porque elas transformaram várias vezes o negócio delas em coisas diferentes. Então, por exemplo, você tem empresas hoje que faziam um tipo de coisa e que hoje fazem outro tipo de coisa totalmente diferente. Por quê? Porque o que importa é gerar valor para o mercado que faz sentido, né, no presente e no futuro. O passado não interessa. Ah, mas eu fabricava não sei o que e hoje faço outra coisa. Não, tá tudo bem, não importa. O que você faz tem valor? O seu mercado-alvo compra de você? Sim. E ao comprar de você, ele está financiando você a olhar para o futuro e entender o que você precisa ser no futuro? Está pavimentando o caminho? Então, beleza. É isso. Né? Então, necessariamente, quando você está tomando, se você é empresário, empreendedor, empreendedora, e está tomando uma decisão como essa, o que você está fazendo, basicamente, é escolhendo o seguinte: eu estou escolhendo incluir na minha empresa habilidades e competências que podem complementar o que a gente já tem, para tomar decisões melhores, que aumentem as chances de sucesso
do que estamos fazendo para gerar valor no presente e no futuro. Uhum. É simples, não é fácil de fazer, mas é simples. Sim. E eu acho que tentar simplificar, óbvio, né? É aquela coisa, não é oversimplify. É tipo, só mostrar que de fato. É que eu acho que a gente lida com tomada de decisão todos os dias. Faz parte do nosso papel. Então, Sim. eu acho que, quem sabe, pra gente seja simples. Óbvio que a gente entende. Você é dono da sua empresa, eu sou dono da minha empresa. A gente entende como é estar do lado da pessoa que está tomando essa decisão, que com certeza não é uma decisão emocionalmente simples, quem sabe. Mas racionalmente é bem isso que você falou. E eu acho que, pra quem tá ouvindo a gente, não é tentar tirar a complexidade emocional que isso tem, porque por trás de uma decisão racional existe um ser humano. Eu acho que a gente consegue entender que isso é uma coisa que, inclusive, a gente conversa muito e eu falei que eu aprendi muito com você. Acho que empreender é o maior exercício de autoconhecimento que eu tive na minha vida. E as nossas conversas sempre, tipo, me mostram mais e mais isso em cada etapa que eu vou crescendo. Uhum. Porque hoje, antes da gente começar a gravar, eu tava falando com você sobre isso, né? O quanto que é, de fato, eu estou numa fase do meu negócio que eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu preciso entender que é só abrir mão do que é quentinho, confortável e familiar pra mim. E eu acho que cada vez, quanto mais a gente vai crescendo, quem sabe esse quentinho familiar, ele só vai tendo novas roupagens e Sim. uma abrangência, porque é aquela história da zona de conforto, né? Quanto mais você vai crescendo, a zona de conforto vai crescendo junto com o teu crescimento também, né? Mas não quer Sim. dizer que deixa de ser confortável, fica só maior o conforto. Sim. né? Mas romper essas etapas dói, porque na Dói, verdade é claro. como se você estivesse trocando de pele. Dor de Quando crescimento. você cresce, você fica maior do que a pele que você tem. Então, vai doer, porque você vai arrebentar aquela pele para ocupar mais Sim. espaço. E assim Sim. sucessivamente, por exemplo. Cara, tudo na vida que implica em crescer, né, se desenvolver, é só você olhar. Esporte, qualquer esporte que você quiser. Como é que um atleta fica melhor? Fazendo um esforço do caramba, treinando pra cacete para poder ficar melhor naquilo. Então a Sim. performance melhora em função do volume de tempo dedicado a treino. E o treino, Sim. ele vai ficando mais pesado a cada tempo que passa, né? Então você começou um esporte novo que você nunca fez na vida agora, daqui a um ano, o treino que você vai estar fazendo é completamente diferente do que você está fazendo agora, vai ser muito mais pesado do que você está fazendo agora, mas não vai pesar tanto para você lá na frente quanto o de agora pesa para você. Então, tudo isso vai se ajustando no tempo. E a sua Sim. performance ela vai sempre melhorando. Sim. Se você vai na academia, tá bom, faça musculação, legal. Como é que seu músculo se desenvolve? Você destrói seu músculo e ele se reconstrói mais forte. Não é que você faz carinho nele, super. Não, você vai lá fazer um Sim. esforço maior do que as fibras musculares aguentam, elas vão sofrer, elas vão se Sim. curar se fortalecendo. Sim. Então não existe como crescer sem dor. Essas duas coisas são indissociáveis. Sim. Agora, se vai doer, então você pode fazer o quê? Ou você não se prepara, e aí a dor vai ser muito mais intensa, ou você se prepara e você vai lidar melhor com isso. Sim. A escolha que você tem é essa, não é não quero que doa. Isso é impossível. Sim. Vai doer. Doer significa o quê? Analogamente, eu estou fazendo nessa analogia com os desafios, com doer é vencer as etapas, né? Isso é o Sim. processo de doer. Você não vai, a sua empresa não vai crescer, nossa, sem você fazer nada, sentado em casa. Não. Ah, mas e aquele pessoal que trabalha de casa e ganha dinheiro? Mas é aquele pessoal que trabalha de casa e ganha dinheiro, fica um tempão lá fazendo tudo que tem que fazer para fazer o negócio Sim. funcionar. Sim. Então, existe a dor, você pode não estar vendo, mas a dor está lá, de alguma Sim. forma. Ah, agora, existem ferramentas que permitem que você faça mais coisas do que o teu tempo permite? Claro, você pode automatizar um monte de coisa, mas de qualquer maneira, né, você para fazer isso tem um custo. Para pagar o custo, você precisou ter recursos. Para ter recursos, você fez alguma coisa. Então, a dor ela está implícita em tudo. Sim. Não é possível se livrar da dor. Na verdade, você deveria querer abraçá-la, porque ela vai te fazer mais forte, melhor, maior, sua empresa vai ter mais valor, etc. Sim. O ponto é como eu uso a dor na direção certa, ao invés de deixar a dor Me consumir. Exato. Essa é a pergunta. Sim. A dor vai te matar ou ela vai te fazer mais forte? Exato. É isso? E eu acho que uma coisa que as pessoas não pensam é que isso é uma escolha também. Exato. É uma isso aí. tem que ser escolhido.
não é uma coisa que simplesmente acontece. Você precisa ativamente escolher por isso. E ninguém pode fazer essa escolha por você. Exato. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Isso é indelegável. É. E é interessante porque eu sinto que eu faço essa comparação com o comecinho da empresa, né? Que, tipo, quando você começa a contratar pessoas ou mentores, é como se você pegasse seu bebezinho e desse ele na escola para professores de especialidades diferentes. Você vai começando a entender, beleza, eu não sei tanto geografia, eu não lembro da geografia da primeira série, sei lá. Você começa a meio compor um time de pessoas, seja dentro ou fora da sua empresa, né? Para te ajudar a crescer essa empresa. E desde a primeira vez que a gente começou a falar sobre conselho e eu comecei a entender um pouco mais e tal, a sensação que eu tenho é quase como, tipo, então, sei lá, é como pegar justamente um atleta de alto rendimento e colocar ele na posição onde ele vai ter pessoas de fato, porque uma coisa é você começar a treinar, outra coisa é você ter alguém que sabe o que é treinar para Olimpíadas 5 vezes. Tipo, porque você já competiu 5 vezes. Sim. Né? Porque a primeira vez é diferente da quinta vez. Então, assim, eu também sinto que o teor da densidade do conhecimento, então, por exemplo, que nem você estava falando, acionistas. A maior parte dos empresários que começam uma empresa não faz a menor ideia do que é, tipo, nossa, acionistas. Como funciona? Como chego lá? Né? Eu acho que é o que eu falei, no começo ninguém para pensar nessas coisas, né? Então, assim, eu acho que pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse pra alguém que tá ouvindo a gente, tá pensando, será que é o meu momento? Como eu avalio? O que eu faço? Óbvio, dá pra vir falar com a gente, mas assim, qual que seria o primeiro passo, acho que interno, pra essa pessoa refletir, esses empresários que estão ouvindo a gente entenderem de fato, mas o que eu preciso é um conselho consultivo, ou é um conselho administrativo, ou não é nada disso, ou, sabe, qual que é a primeira análise que você sugeriria que eles fizessem pra entender de fato onde eles estão e qual é o melhor processo de tomada de decisão, nem que seja avaliar possibilidades, sei lá. Qual que é o primeiro passo? Bom, então vamos lá. O primeiro passo que eu faria, se fosse eu, seria primordialmente, antes de qualquer coisa, entender o seguinte: eu estou enfrentando algum desafio, ou já estou enfrentando, ou estou olhando para o próximo desafio. E mesmo que eu não queira reconhecer em público, mas no fundo, né, lá sozinho, eu reconheço que eu não tenho todas as respostas. Então, se você fizer essa pergunta e a tua resposta for, reconheço, não tenho todas as respostas, então já é o momento de você pensar nisso. Poxa, mas uma única pergunta, Rodrigo, daí fica meio que, né, tudo ou nada. Tudo bem, então vamos lá para uma segunda questão. Você já tem uma empresa e a sua empresa está enfrentando dificuldades que sejam, ou, por exemplo, de mercado, mudança do comportamento do seu consumidor, ou enfrentando questões associadas ao valor da companhia, né, a geração de valor da companhia, porque concorrentes diferentes do que você imaginava estão vendendo coisas completamente diferentes que resolvem o mesmo problema e isso está diminuindo o seu mercado. Ou você está diante de uma situação de que eu preciso começar a pensar em passar o bastão para a próxima geração, mas a próxima geração eu não consigo me comunicar com eles, eles não conseguem se comunicar comigo, eles não olham para a empresa, não mandei todo mundo estudar não sei aonde, o pessoal voltou, olhou para a empresa e falou, nossa, mas essa empresa não tem nada a ver, não quero tocar a empresa disso daqui, e aí não sei o que fazer. Ou, poxa, independentemente de passar para a próxima geração ou não, cara, eu já estou num ponto que eu estou querendo, né, comprar de volta um pouco do meu próprio tempo para fazer alguma outra coisa e preciso começar a estruturar o meu negócio de uma maneira que ele possa caminhar com pessoas cumprindo os objetivos determinados, mas que não precise depender de que você esteja lá fazendo isso acontecer. Ou ainda, eu gostaria de dar passos em relação aos quais eu não tenho todas as respostas, que é o mesmo caso do primeiro. Então, sim, é um momento de se sentar e olhar para a possibilidade de, pelo menos, dar um passo de teste, como se fosse um piloto. Sim. Não está seguro de que isso vai responder as tuas dúvidas? Faz um piloto, que é o que a gente Sim. faz muito no universo das startups. Faz um piloto para ver como que isso funciona. Que é por isso que a gente criou 2 ofertas. Sim. Rodrigo, mas, poxa, honestamente, depois de ouvir tudo que vocês falaram aí, na verdade, eu vou contratar um consultor. Ok, pode funcionar, pode ser que te ajude. E assim, eu na verdade não estou aqui para dizer que isso não vai funcionar, não. Agora, se você vai. Qualquer solução que você vá
procurar, certifique-se do seguinte: contrate pessoas que já fizeram o que você precisa, Uhum. que já enfrentaram o que você precisa enfrentar. Não contrate pessoas que falam muita coisa, mas na verdade não têm aquela experiência diretamente. Por quê? Porque essas pessoas também não têm, Uhum. elas não passaram por isso, as respostas que elas podem te dar, elas vão ter limitações. Hipotéticas. Exato. Então, é como contratar um coach quando o coach tem menos do que 40 anos. Por favor, não me entendam mal, coach de carreira, né? Ah, mas aquela pessoa que tem menos de 40 anos, será que ela não sabe, ela não vai me ajudar? Não, ela vai te ajudar, mas ela vai te ajudar só até um certo ponto. É esse Porque ponto que é o ela não importante. vai conseguir te ajudar com coisas que suplantam a experiência que a pessoa tem. Então, se você pegar um coach de carreira que tem mais de 40 anos, essa pessoa vai ter um conjunto de experiências diferente. Então, aqui não estou dizendo que um coach com menos de 40 anos não tem valor, não é esse o ponto. Mas o ponto é que você também precisa alinhar as suas expectativas. Ah, mas é que, Rodrigo, o coach com menos de 40 anos é mais barato. Exato. Exatamente. Por quê? Porque essa pessoa tem um conjunto de experiências que tem uma limitação. Então, ela vai te ajudar, mas só até um ponto. Exato. Então, você tem que ter consciência disso, porque eu não estou criticando as tuas possíveis opções. Eu estou só dizendo o seguinte: tenha consciência do que esperar com base nas escolhas que você está fazendo. Sim. Do contrário, né, a gente cai naquela coisa que eu falei aqui, né? É aquela coisa do empresário no Brasil que olha para o custo. Não, eu quero o máximo, Uhum. né? Mas eu quero pagar o mínimo. Uhum. Cara, isso não existe. Isso é uma ilusão. Se você achou uma solução que você está pagando o mínimo, ela não te entrega o máximo. É impossível que isso seja verdade. Então, assim, uma coisa que eu costumo falar na minha empresa, quando a gente está conversando com potenciais clientes, uma das minhas primeiras perguntas, mas vem cá, me explica uma coisa, você está querendo contratar a proposta mais barata? Sim, eu já interrompo a conversa ali, porque eu falo, olha, então a gente tem um problema, porque eu já sei que eu não vou ser a sua proposta mais barata. E se para você só vai valer o mais barato, nem faz sentido a gente continuar. Por quê? Porque o que a gente construiu lá, nossa proposta de valor, não é ganhar no preço. A nossa proposta de valor é ganhar no valor que eu gero para sua empresa. Sim. Entendeu? Porque tudo bem, você pode contratar o cara que ganha no preço, mas aí esse cara é o modo de dizer, né? Essa empresa dá um resultado de 1 milhão. Mas eu estou apostando que eu vou conseguir dar um resultado muito maior, por isso que eu sou mais caro. Sim. Então, nisso, né, nessa lógica, e aqui não estou querendo fazer uma alusão a qualquer coisa em relação ao que a gente vai cobrar Sim, pelas sim. nossas ofertas. O ponto não é esse, o ponto é só entender o É o seguinte: princípio. é o princípio. Entenda o que você pode esperar em função daquilo que, né, qual é a sua expectativa que faça sentido com Sim. base na decisão que você está tomando. Existem respostas que você pode experimentar. Algumas vão ser mais baratas para você começar, outras vão ser talvez mais caras para você fazer um negócio mais robusto. Mas seja como for, se você alinhar corretamente a expectativa versus aquilo que você pode e consegue fazer, isso vai adicionar alguma coisa. Uhum. Né? Agora, quando a gente não alinha isso, é que a frustração é gigantesca. Ah, eu queria pagar barato e queria ter um troço incrível. Meu, aí você, sinceramente, cuidado, né? Se você está tocando o teu negócio com esse tipo de abordagem de gestão, você vai acabar tomando as decisões erradas. É impossível pegar a proposta mais barata e esperar o máximo possível. Isso é como querer comprar na Casa China um produto que dure 10 anos. Não vai acontecer, cara. Sim. Você vai comprar uma quinquilharia de plástico que vai durar 3 vezes. Sim. Depois ela não funciona mais. Sim. É isso. Agora, é ruim a quinquilharia de plástico? Claro que não. Se a Sim. sua expectativa for, poxa, isso aqui vai servir para cumprir esse pedacinho aqui. Manda pau. Sim. Ótimo. Então, faça alguma coisa. Só reflita. Não sofra sozinho. Né? Talvez esse seja um... Não sofra sozinho. Faça alguma coisa. Mas reflita muito bem antes nesse binômio. Qual é a minha ambição? Sim. Qual é o tamanho do meu desafio? Transporta isso para o outro lado da análise, né? Que é como que eu consigo maximizar a resposta dessas duas primeiras, né? Ambição versus tamanho do desafio, numa condição que seja factível para você. Mas Sim. lembra que uma coisa é reflexo da outra, né? Sim. Dificilmente o preço barato é reflexo do melhor serviço, qualitativamente falando, do ponto de vista de resultado. E aqui a gente está falando muito de
resultado, né? Que é de valor. A gente passou a noite toda aqui falando de valor. Por quê? Porque no final do dia é valor que aumenta o valor da sua empresa. É gerar Sim, valor que aumenta o valor da tua empresa. E, portanto, aumenta o resultado, o retorno que a tua empresa dá para você. sim, sim, É isso. sim. Lembrando que o valor, quando a gente tá falando aqui, também o monetário, ele é só uma métrica do que é intangível. Então, não existe, assim, a gente só consegue falar de valor de empresa quando a gente tá falando do quanto de valor ela gera. Uhum, E isso muitas vezes é intangível. sim. Então, só lembrando que também a forma de mensurar isso, existem 1 milhão de formas, mas, né, eu acho que justamente nesse processo seletivo de quem você vai escolher para ter do teu lado durante o entendimento que você vai ter, inclusive em relação ao valor do teu próprio negócio por olhos externos, também é um processo seletivo como qualquer outro, né? Acho Uhum. que aprender a recrutar pessoas, eu estou aprendendo que provavelmente é a habilidade mais importante que você vai desenvolver na sua vida. E justamente, se você vai ter pessoas que vão te aconselhar, seja qualquer estágio que você esteja do teu negócio, né? Seja no jogo da mentoria, do conselho, seja qual for a proporção que a gente tá falando aqui, eu acho que provavelmente é a habilidade mais importante que você vai desenvolver, né? Ao longo da seu desenvolvimento como empresário. Então, eu acho que o que a gente trouxe aqui foi muito também visando assim, cara, se você nunca pensou sobre isso, por favor, pense sobre isso. Porque Sim. são coisas que, assim, às vezes são perguntas difíceis e eu acho que muitas vezes, por uma questão de conveniência, né? Muitas pessoas não vão querer trazer isso porque, nossa, eu não quero deixar o meu cliente desconfortável, eu não quero deixar a pessoa desconfortável. A gente vai na outra mão disso. Ah, sim. Poxa. A gente não tem medo disso. É. Se você espera criar um conselho consultivo Pra ficar confortável? para que esse conselho só valide o que você quer fazer, nem perca seu tempo e seu dinheiro. Não faça isso. Não faça Decida isso. Faça sozinho outra coisa. e segue em frente. Porque, na verdade, o que você deveria querer é que esse conselho Te desafie. te desafie e eventualmente te diga que você está tomando a decisão errada. Sim, Por isso, por isso, por isso, por isso. E gere um processo de aprendizado. sim, Em última análise, como dono da empresa, você é a última instância de tomar decisão. Mas aí é aquela coisa da teimosia, eventualmente, né? sim, Se você tem um conselho à sua disposição, um conselho consultivo à sua disposição, advisor de experiência à sua disposição e decide não sim, ouvir, a empresa é tua, a tomada de risco é teu. Se você tiver razão, ótimo. sim. Mas se você não tiver razão, é você que vai pagar o preço. Sim, Então, não faz muito sentido você criar essas estruturas apenas para elas validarem o que você quer ouvir. Porque aí sim. seria como se você fizesse o seguinte, cara, monta um conselho consultivo, contrata 10 estagiários, quantos estagiários você quiser, É, bota lá, eles vão concordar com você. E tá tudo certo. eles têm muito interesse em concordar com É você. lógico, porque Eles têm muito interesse em a minha concordar com você. sobrevivência aqui nesse conselho é se eu concordar com uma pessoa que é o dono. Vamos em frente. Mas Poxa, aí você olha tá que legal. tirando contra o próprio patrimônio. Né? Sim. É um absurdo. E eu gosto muito, assim, dessa honestidade na forma, né? Desde o começo, acho que a forma como a gente se conheceu foi muito nessa honestidade, transparência e quase meio cru mesmo, assim, né? Raw é a palavra que tá me vindo. Porque eu acho que isso é uma das coisas que me fez escolher você como um grande mentor, assim, que perdurou todos os anos da minha empresa. Porque eu nunca senti que você coddled me, que você tentou ficar assim, tipo, ficar leviano ou trazer uma coisa só porque era fácil. E eu sinto que é muito o que eu hoje trago para os meus mentorados, né, que estão num outro nível de jogo, que estão nesse comecinho, mas que eu também sei que é o que a nossa principal proposta nesse trabalho juntos é trazer isso, né? Então, se você tem alguma dúvida, se esse é o seu momento ou não, fale com a gente. Eu acho que deu para perceber que a gente fala bastante. Verdade. A gente realmente se importa. Mas assim, quero já deixar o convite para um próximo episódio pra gente falar mais de questões difíceis, porque eu acho que elas não acabam nesse ponto que a gente trouxe até agora. A gente acha que Putz. foi a pontinha do iceberg. É, Mas eu acho que já deu pra gente conseguir trazer bastante coisa pra quem tá começando a pensar nisso, entender um pouquinho como é que funciona e ver se é o momento ou não de pensar e dar próximos passos em relação a isso. é isso aí. Eu diria o seguinte, pelo menos da minha parte, né, para me despedir de vocês, é, pense em tudo isso que a gente falou pela ótica do seguinte: eu
vou enfrentar um super desafio, né? O que eu quero fazer? Eu quero alguém que vai passar a mão na minha cabeça, ou eu quero alguém que vai me ajudar a chegar lá do outro lado, no final, vivo e vencendo o desafio que eu tenho pela frente, né? Essa é uma escolha importante. E, no mais, eu acho que você tem razão, né? Tem muito valor, talvez, de trazer essas discussões que são, às vezes, preteridas porque elas são desconfortáveis, né? Sim. Então, quando você está falando com empresários, empreendedores, e provocando essas pessoas a refletirem sobre aquilo que elas, talvez, as experiências que elas não têm, as capacidades, habilidades, competências que elas não têm, e como isso pode ajudá-las a chegar mais longe, não é uma conversa confortável, né? De longe. Então, é, esperem de nós isso, né? Eu acho que uma coisa importante é dizer isso. É a questão do desconforto, é como a gente cresce, né? Então, essa associação da dor com o crescimento é um binômio indissociável. E discutir e trazer assuntos mais desconfortáveis é uma forma de contribuição que a gente tem para todos vocês e, ao mesmo tempo, para provocar vocês a trazerem suas dúvidas, suas perguntas, para a gente, de repente, construir um próximo episódio em cima de perguntas dos nossos ouvintes. Exato. Então mandem suas perguntas e aí eu estruturo um script pra gente a partir das perguntas de vocês. Mas eu realmente espero que vocês tenham tirado proveito, porque eu acho que assim, também veio muito da minha vontade de compartilhar um pouquinho, porque, cara, eu realmente sei, só eu sei, né, do quanto as nossas conversas fizeram diferença no crescimento do meu negócio, mas também no meu crescimento. E, honestamente, gente, eu achei muito egoísmo eu manter isso só pra mim. Então eu fiz questão entendeu? De a gente estar aqui hoje. Então, já fica aí o convite pro próximo episódio e mandem perguntas que o próximo episódio vai ser personalizado com as perguntas de vocês. E quero te agradecer mais uma vez, não só pelo meu negócio, mas também por compartilhar tão generosamente do seu tempo, do seu conhecimento, dessa experiência. Mas foi um prazer, como sempre. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até a próxima. Fiquem com Deus.